Olá pessoal, é, antes de mais nada, é uma satisfação estar aí trabalhando com vocês. Meu nome é Walter, tá? E aí a gente vai dar início aos nossos trabalhos. Essa é a nossa primeira aula remota desse ano de 2021. As nossas discussões já deveriam ter começado, mas a gente estava tendo que organizar algumas questões de horário, tá? Essa aula que vocês vão estar presenciando hoje é uma aula mais introdutória, é uma aula mais inicial mesmo, as discussões que eu tenho a propor para vocês, e a partir dela a gente vai dar continuidade a outros debates futuros, tá? Mas para iniciar mesmo a nossa conversação, a gente vai tentar entender alguns conceitos históricos. Essa aula geralmente ela se torna bem mais quista quando a gente está conversando ao vivo, porque ela tem muito pano para discussão. A gente pode desenvolver várias interpretações a partir dessa premissa, tá? Porque o que acontece? A grande maioria dos alunos, e aí eu generalizo mesmo, vários, praticamente quase todo mundo, tem muita dificuldade em entender os motivos de se estudar história. Porque a maioria de vocês, e aí eu me incluo também, na época que eu ainda era estudante de ensino médio fundamental, eu não me via, eu não entendia como indivíduo histórico, ou melhor dizendo, eu não me via estudando história e entendendo os motivos de se estudar e se construir um conhecimento histórico. Porque eu associava muito tudo aquilo que era trabalhado em sala de aula, tudo aquilo que era conversado com o passado, sabe? E aí a gente entra no primeiro erro, pensar a história apenas como elemento passado. Quando, na verdade, conhecer história, saber história, tem uma aproximação direta, muito maior com o presente. Porque o que seria o estudo do passado se não a necessidade humana de se conhecer, de entender o hoje? Então, de uma maneira simples e objetiva, lembrem do que eu vou estar falando para vocês aqui agora, tá? O estudo da história, ele tem por utilidade compreender o presente a partir dos estudos do passado. Então é conhecendo esse passado, é conhecendo esse retrospecto dos acontecimentos passados que nós passamos a nos ver como indivíduos históricos. E aqui outra coisa importante, tá? Esse passado que vai ser estudado não é qualquer passado. A história como ciência humana, ela tem uma predileção, ela tem uma preocupação em compreender as ações humanas, tá? As transformações, as mudanças que vão acontecer no mundo à nossa volta, porque a história também ela se insere nessas questões. Em outras palavras, a história ela vai estudar as ações humanas no tempo. E é dessa forma que a gente passa a entender melhor os conhecimentos mais básicos mesmo da produção histórica, tá? Então, cada um de vocês que está ouvindo esse áudio e acompanhando essa discussão devem se perceber como indivíduos históricos, deve se entender mesmo nesse processo historiográfico aí, tá? Porque são vocês que fazem a história. Os indivíduos, os seres humanos é que constroem, é que produzem a sua história, tá bem? E seguindo, outro argumento muito importante para a construção de conhecimentos históricos é a noção do que são rupturas e do que são continuidades. As rupturas, elas geralmente se associam ali às mudanças, às transformações, enquanto que as continuidades são aquelas coisas que mantêm, tá bem? A história, ela vai estudar tanto as rupturas quanto as continuidades, no sentido de que as rupturas elas mostram as transformações que vão estar acontecendo no tempo, enquanto que as permanências, muitas vezes, elas garantem para a gente vestígios daquele passado, das coisas como elas eram, e que servem para o historiador entender aquele passado e como gradativamente as mudanças elas vão acontecendo, seja na estrutura de uma casa, seja nos métodos comunicativos e por aí segue. É interessante porque a gente tem até exemplos aqui como o telefone. A gente tem um telefone bem mais antigo, que tinha um método mesmo para funcionar, e a gente tem hoje a modernidade. Veja como a gente tem uma ruptura no telefone no sentido de que hoje em dia ele não serve apenas para ligação. Ele tem N outras funções. Ele funciona de diversas maneiras. E aí a gente vai associando uma coisa a outra, e é assim que segue mesmo essa nossa ideia de compreender essas rupturas e também compreender essas continuidades que
formam, que moldam, tá, a nossa sociedade. Outra coisa importante é que a história, como área de conhecimento, ela tem suas bases lá na Grécia. E aí eu jogo para vocês essa ideia. Área de conhecimento é diferente de ciência, tá? A palavra história, ela vem do grego iotopia mesmo, que numa tradução simples e direta está ligada à investigação, à pesquisa. A figura que é considerada por muitos o pai da história é a figura de Heródoto. Heródoto de Halicarnasso. Ele tem um livro arretado com esse título, Histórias. Tá? Vocês podem encontrar por aí até em PDF, caso alguém queira pesquisar. E nesse material Heródoto ele vai narrar os conflitos das guerras entre persas e gregos e vários outros conflitos mesmo do mundo antigo na Grécia. Naquele período, o que vai se ver é um relato. Então nós temos ali a construção mesmo de informações. A história quanto ciência, a história que vai se utilizar de uma metodologia, a história que vai se usar de meios para construir a pesquisa, ela começa mais no final do século XVIII e firmemente no século XIX com a inserção das ideias positivistas. Pessoas como Auguste Comte, claro que Comte é sociólogo, ele não é historiador, tá? Mas ele vai ser responsável pela implementação dessas ideias positivistas. Historiadores como Fuster de Coulanges, Leopold von Ranke, que são sim historiadores, como eu já falei, eles vão estar se utilizando do método empregado pelas ciências naturais, oriundo do positivismo, para implementar suas explicações históricas. Então, o positivismo ele vai buscar se utilizar de fontes oficiais, vai estar buscando se utilizar de mecanismos escritos e vai estar se preocupando em construir a chamada história oficial, a história das grandes realizações, a história dos grandes personagens históricos, dos grandes eventos. Isso muda um pouco quando a gente tem a inserção das ideias do materialismo histórico, baseado no socialismo de Karl Marx. Tá? Com isso, a história tem uma roupagem diferente na abordagem e agora ela começa a analisar as lutas de classes também. Porque, segundo Karl Marx, a revolução é a locomotiva da história e a verdadeira história é a história da luta de classe. Aqui a gente já tem uma mudança na visão, porque agora a história não vai se preocupar apenas com esses grandes nomes. Dentro do materialismo histórico, nós vamos estar vendo as transformações econômicas, as lutas sociais e uma série de outras coisas que compõem mesmo o pensamento histórico. E aí, chegando no século XX, nós temos os grandes nomes aí da história atual, que são Marc Bloch e Lucien Febvre, que produziram juntos ali o material dos análises chamado Escola dos Análises na França, que até hoje servem de base mesmo para a produção de conhecimento histórico. Tá? Na Escola dos Análises a gente vai ter o que a gente chama de interdisciplinaridade, várias áreas de conhecimento ajudando a formação do conhecimento histórico, impulsionando o entendimento do passado. Tá? No caso de Marc Bloch, nós temos um grande medievalista que vai estar produzindo vários trabalhos e relacionando esses trabalhos às estruturas, às formas sociais. Então é um trabalho arretado e essencial para a compreensão do passado. Tá? Até hoje mesmo, o que os análises produziram servem de base para o entendimento do nosso presente e dos estudos do passado mesmo. E aí a gente chega a um conceito fundamental para a história, que é a ideia de tempo. Porque quando a gente está falando de passado, presente e tudo mais, estamos falando sobre tempo. Uma coisa importante, antes de continuar, que é um erro que a maioria dos alunos comete, é sempre estar falando de história, às vezes associar a ideia de futuro. A história não trabalha com o futuro. Isso é uma coisa de escatologia, de quem trabalha com previsão, que não é uma coisa cientificamente lógica. Tá? A história ela trabalha quanto ciência, ela trabalha com fatos, vestígios e argumentos. Então, para se produzir um conhecimento historiográfico de qualidade, precisamos nos basear nos fatos. Tá? No caso, o tempo presente, que é o que estamos vivendo agora, né? E as construções humanas do passado. Antes de outra coisa, também a gente precisa entender que a noção de tempo é uma unidade de medida abstrata, criada pelo ser humano. O tempo ele não é uma estrutura que nós temos controle ou domínio,
E o tempo, ele é uma coisa relativa de cada sociedade. Cada sociedade, ela marca o tempo à sua forma, tá? Então a gente não pode querer achar que o nosso tempo é o mesmo tempo de outro indivíduo. E o próprio conceito de tempo, a ideia de tempo, ele é muito amplo. Nós podemos pensar o tempo cronológico, que é o tempo das horas, o tempo do passar dos meses, da rotação da Terra, esse é o tempo que a gente conhece. O tempo geográfico, né, que é o tempo das transformações da natureza, da primavera, do verão, do inverno, essas coisas, da chuva, do vento, enfim. Perdão, né? O tempo meteorológico, esse sim está mais relacionado ao clima, e o que nos interessa, que é o chamado de tempo histórico, que se resume no tempo das ações humanas. Cada sociedade marca o tempo de uma forma e esse é o que a gente chama de tempo histórico. A melhor definição de tempo histórico que a gente conhece, ela é trabalhada por um dos historiadores dos análises, uma figura chamada Fernand Braudel, e ele vai falar que existem três tempos: o tempo de curta duração, média duração e longa duração. Para Braudel, a ideia de curta duração ela está diretamente associada aos eventos, às coisas curtas, como um crime, uma chuva, uma coisa de momento, né? A notícia, o agora, uma prisão, essas coisas. Quando vamos para a média duração, a gente já começa a falar de coisas bem maiores, como por exemplo uma crise econômica que seus efeitos eles vão se prolongar por muito tempo. E quando a gente fala de longa duração, estamos falando das estruturas, que aí já é um conceito bem mais elaborado. Tá? Por exemplo, montanhas, rios, porque essas estruturas elas vão determinar muitas vezes as ações de natureza humana. Tá? Já são coisas bem maiores. Os eventos de longa duração eles repercutem, eles têm uma repercussão histórica bem maior, eles têm um impacto maior na condição humana e nos hábitos da vida humana. Então a curta duração é o evento, é o acontecimento, né? A média duração nós já temos algo bem maior, já temos uma organização de algo já mais elaborado, enquanto a longa duração está associada à estrutura. Tá? Isso aí já é uma definição melhor trabalhada por Brodel. Beleza? E outra coisa essencial para a história são as fontes. O historiador, para conhecer o passado, o historiador, para entender esses acontecimentos passados, ele necessita, ele precisa de vestígios, de pistas. Existem escritores que comparam o trabalho do historiador ao trabalho de um detetive. Como assim? Ele precisa recolher pistas para solucionar mesmo esse passado. No caso do historiador, a gente chama essas pistas, esses vestígios de fontes históricas. As fontes elas têm algumas definições bem precisas. Nós temos as chamadas fontes escritas, que aí são cartas, diários, documentos de Estado, coisas oficiais e por aí segue. Fontes visuais, quadros, fotografias, vídeos e uma série de outras coisas. As fontes orais que nós temos são entrevistas, relatos. O maior exemplo disso são chamados griots, em grupos africanos que transmitem as informações de pai para filho e assim segue. E para fechar a tampa dessa nossa ideia, nós temos as chamadas fontes materiais ou fontes da cultura material, que são os objetos que compõem mesmo a nossa realidade. E aí a gente já entra, né, em vários âmbitos aí, como um calçado, um relógio, um instrumento musical, um móvel, a lista é extensa. Tá? Essas são as chamadas fontes materiais. E para fechar a tampa dessa nossa argumentação, nós temos que compreender também o conceito de cultura. Tá? Porque, diferente de outros seres, o ser humano é o único ser que produz cultura. O melhor é um ser cultural. Eu vou usar esse termo que ele é mais apropriado. O ser humano como um ser cultural. Tá? Cada povo ele vai possuir sua própria cultura, seus próprios hábitos. Não existe um padrão. E para definir cultura, isso é um pouquinho mais complexo e geralmente a gente se baseia inicialmente nos argumentos de Taylor, onde ele vai dizer que cultura é tudo aquilo produzido pelo ser humano. Tá? E aí a gente já engloba aspectos religiosos e tudo mais. A palavra em si, dentro desse argumento de Taylor, ela teria origem em duas palavrinhas, um de origem inglesa e outro alemã. Kultur, que está relacionado
a questões religiosas e tudo mais, e Civilization, já inglesa, que tem essa preocupação mais com os aspectos físicos daquelas sociedades. Então, para entender a cultura, entender e trabalhar a cultura, a gente primeiro tem que entender outra palavra também, que é a ideia de relativismo. Respeitar e entender as diferenças, porque cada sociedade, cada povo vai ter a sua própria cultura, vai ter a sua própria maneira de fazer as coisas, tá? E aí a gente define cultura, geralmente também, a partir da ideia de patrimônio. E para entender patrimônio, a gente tem que ir um pouquinho atrás. A palavra patrimônio ela tem uma origem latina bem antiga, que numa tradução mais simples seria aquilo dos nossos pais, aquilo que pertenceu aos nossos pais. Traduzindo para a nossa linguagem, seria aquilo deixado pelos nossos antepassados, né? Aquilo que é passado à frente ali. E aí, essa noção de patrimônio, a gente, quando liga à cultura, dividimos em patrimônio material e imaterial, onde o patrimônio material estaria associado a monumentos, a construções, coisas mais físicas, enquanto que aquilo que seria o patrimônio imaterial está relacionado a festas, a crendices, a culinária e vários outros aspectos, tá? Que compõem a sociedade aí que estamos envoltos. Então, até o conceito de cultura ele tem uma amplitude. Pois bem, tá pessoal? Por hoje é só. Eu recomendo que vocês façam um fichamento dessas informações, anotem tudo direitinho aqui no caderno de vocês. Se possível, podem até tirar isso aí e colar no caderno também, tá? Vocês veem o que vocês acham melhor. Eu vou estar disponibilizando isso em PDF, tá? E próxima semana, se a memória não me falha, tem uma atividade sobre esse mesmo tema para vocês, coisa simples. Eu espero que vocês aproveitem. Deus abençoe vocês, até a próxima, valeu!